Como é que passaram o final de semana, gurias? Ah, não, achei que tinha esquecido lá no quarto, tá aqui. Hora do coffee, eu tô só na aguinha aqui, já tomei meu coffee. Vou fazer live tomando café, eu já disse pra vocês, né? A gente tinha dito que ia fazer live lá sentada, lá tomando café. Bom dia, gurias. Quem olhou meus stories no sábado? Quem assistiu minha saga, que ainda não acabou? Maratonando no clubinho. Ah, muito bom. Já tem as lives agora da semana passada pra colocar em dia, né? Bom dia. Bom, quem assistiu os stories sábado, eu aqui na minha saga de arrumar lugar, aquele que eu disse que por enquanto ia ficar assim, por enquanto ainda tá, mas eu já tô pensando em mexer de novo. Eu já tô pensando em mexer de novo. Tem duas coisas que estão assim, ó, apertando meu coraçãozinho. Uma é que eu não sei se eu vou ter que abrir mão do meu ferro industrial. Por quê? Porque óbvio que aquele suporte ocupa muito mais espaço que uma tábua de passar normal, né? Só que o ferro industrial, depois que a gente usa, é igual a máquina industrial. Assim, a máquina doméstica nos atende. Eu trabalhei com máquina doméstica 6 anos, os 6 primeiros anos do meu ateliê, ou seja, o período em que eu mais dependia sempre da renda dos meus produtos, né? Nem pensava em vender curso nem nada. E eu fiz tudo com máquina doméstica, sempre as bolsas, tudo que eu fazia era com a minha maquininha doméstica, a minha brother que tá lá no espaço da Cultivar ainda. E depois que eu tive a máquina industrial é que eu pude notar a diferença, né? De uma para outra na produção, enfim. E o ferro industrial é a mesma coisa. A gente fica usando o ferro doméstico e aí eu já troquei não sei quantas vezes de ferro. Por quê? Porque o ferro doméstico ele não foi feito para ficar muitas horas em funcionamento, né? E assim, esse uso bem frequente que a gente faz no ateliê. Então, os ferros a vapor que eu comprava não aguentavam, eles começavam a vazar. Mas agora eu tô pensando em comprar um ferro sem vapor, daqueles pretinho, e usar o borrifador quando eu precisar umedecer. Olha, Arte em Família Oficial, comprei uma brother igual a sua quando te conheci, quis aprender a costurar. Eu também, o ferro parece que tem prazo de validade. Aqueles ferros a vapor, eles não aguentam o uso frequente, eles são domésticos, né? E aí eu passei pro ferro industrial e, caramba, tu passa assim, o tecido fica lisíssimo, e enfim, tem todo, né? Só que eu acho que eu não vou conseguir colocar aquela tábua de passar aqui no espaço do ateliê. E aí eu acho que eu vou abrir mão, vou acabar comprando um ferro daqueles pretinho que não é a vapor e vou borrifar a água quando eu precisar umedecer o tecido. Tô pensando nisso. Outra coisa, mas eu acho que vai ser mais fácil eu abrir mão do ferro do que... a Luciana disse que o ferro é a vapor, mas usa o borrifador com passa fácil. Pois é. Comprei o ferro da Oster que desliga sozinho e ele derreteu. Pois é. Achei que era só eu com a saga dos ferros de passar. A Lídia tá meio perdida, né? Lídia, assiste a primeira live do Clubinho. Eu contei tudo lá, né? Primeira live do Clubinho do retorno, da semana passada. Contei tudo lá. E aí, final de semana, também mostrei um pouco nos stories, mas assiste lá, que lá eu contei bem toda, né? O que tá acontecendo, o que aconteceu, tudo. Outra coisa seria o berço. E aí algumas pessoas me mandaram no direct, mas tem um berço no teu ateliê? Por que tem um berço no teu ateliê? E o berço no meu ateliê, porque eu trabalho com enxoval de bebê e o berço ele cria essa contextualização, né? E aí às vezes eu tiro fotos no berço e aí cria todo o ambiente. E eu quero
trazer ainda algumas coisas de decoração para o quartinho do bebê, e o berço vai ser cada vez mais importante para isso, né? Porque eu comecei a cultivar, e aí até vou falar um pouco sobre isso. Nosso assunto de hoje do clubinho é satisfação no trabalho. Tem a ver muito com essa minha saga aqui também do ateliê, e enfim, quando eu falar vocês vão entender. Aqueles ferros pretinhos sem vapor é maravilhoso, aguenta qualquer tranco. Pois é, acho que vou ir para aquele. Ia falar do berço, ó, viu? Eu tenho um da Arno, está me atendendo muito bem, mas eu passo pouco, não tenho muito mania de passar. Bom dia. Eu tive que tirar o berço do meu e coloquei um mini berço. Pois é, mas é que enfim, o berço acho que ainda fica. Tinha a opção de ter o mini berço também, mas eu vendo muito para berço americano. E ainda tem uns projetos que agora, acho que começo de 2023, principalmente eu voltando para o meu ateliê, eu vou conseguir fazer, e aí tem a ver com essa questão da satisfação do trabalho, que a Cultivar meio que engrenou nos paninhos do enxoval que eu chamo, mas eu não consegui trazer outras ideias que eu tinha ali para cultivar. Eu tenho tecidos que eu comprei para fazer as bolsas, que são uma lona 100% algodão, que ela é também sustentável, que era para fazer as bolsas, e aí eu disse, não, eu vou primeiro começar com os paninhos do enxoval, vou, né, esperar a Cultivar dar uma engrenada, e depois eu vou vir com as bolsas, né, com esse tecido, e até hoje eu não consegui vir com as bolsas. E eu tenho outras ideias também, coisas que eu quero fazer, que nessa retomada aí de busca por satisfação no trabalho, não que eu tenha perdido a satisfação, é claro, mas agora a gente só vou ler mais uns comentários e a gente já entra aqui no assunto. Deixa eu ver aqui. Eu ficaria muito mais com o ferro. Ah, eu não sei. Por quê? Porque a produção é extremamente importante, mas a divulgação também é extremamente importante. Eu poder divulgar o meu produto, que é enxoval de bebê, dentro do ambiente que é o ambiente que aquela mãe está vivendo nesse momento de compra, isso é extremamente importante. Um ateliê que foca na venda de produtos se preocupa tanto com a parte comercial quanto com a produção. E aí a gente que tem essa mente mais voltada para a produção e que escolheu ter um negócio a partir de uma produção artesanal, às vezes a gente não coloca isso na balança, a gente não equilibra isso, né? Então por isso que entre uma coisa e outra, eu aqui estou optando pelo berço. Por quê? Porque ele ambienta, né? Ele orna o contexto do momento de compra da minha cliente. Isso é muito importante. Um espaço para o berço fora do ateliê? Não, gurias, não. O meu ateliê tem que caber todo aqui nesse espaço. Não vou me espalhar pela casa. Essa foi uma decisão que eu tomei já antes, porque quando eu saí de casa para ir para o espaço da produção, é porque eu já estava meio espalhada com matéria-prima e um monte de coisa espalhada pela casa. Então, dessa vez, a minha decisão, tanto é que eu comprei mais alguns armários, coisinha, para tudo que eu usar ficar dentro do meu ambiente. Eu não quero me espalhar pela casa, nem com o berço, nem com matéria-prima, nem com nada, meu espaço de trabalho. Por isso que eu tô fazendo as coisas com calma, né? Eu vou ficar lá no espaço de produção, mesmo sem estar utilizando ele enquanto eu precisar, enquanto eu tenho que... Ih, ainda a saga recém vai começar. Eu tenho que vender coisas que estão lá, eu tenho que me desfazer de algumas matérias-primas ainda que eu tenho lá, que eu não vou trazer para casa porque eu não vou utilizar. Então, bastante coisa para resolver em relação a isso. O pretinho da Black Decker com borrifador, água, álcool e amaciante. Isso aí, acho que eu vou partir para esse. Então, pensando em outras coisas que você quer fazer, ficaria com os dois. Não se desfaz do que já conquistou. Eu não tenho esse pensamento. Olha que engraçado como cada uma de nós tem uma linha de pensamento, né? Eu não olho para as coisas com esse sentimento de apego, sabe?
Se nesse momento outra coisa me atende melhor, aquilo foi importante para aquele momento e outra coisa é importante para esse momento. Eu não tenho esse apego das coisas, assim, de dizer, nossa, agora que eu comprei eu nunca mais posso me desfazer porque eu conquistei isso. Para mim as conquistas, elas são muito mais internas do que materiais, né? Então, aquele ferro, óbvio, ele é excelente, ele é muito bom, é realmente precisei pensar muito nisso, né? Queria ainda, tentei ver se eu conseguia colocar ele nesse meu ambiente, mas a partir do momento que eu preciso colocar as coisas na balança e ver para esse momento da minha vida o que é melhor para mim, eu não tenho esse apego. E eu nunca tive, não é só de agora. Toda a minha vida. Quem me conhece pessoalmente sabe o quanto eu já me desfiz de coisa e o quanto eu já conquistei de novo as coisas e coisas diferentes. Eu já devo ter mobiliado umas 6 casas, 6 vezes, assim, sabe? De lugares onde eu fui morar, que depois eu me desfiz de tudo e depois eu de novo. E assim eu fui indo. E ter me desfeito de coisas durante a minha construção de vida nunca me deixou faltar nada. Tanto é que hoje eu conquistei bem mais do que eu tinha, né? Antes. Por quê? Porque o fato de não ter apego a coisas materiais me faz ter, de certa forma, o pensamento de que eu consigo conquistar. E quando a gente acredita que consegue conquistar, o resultado que a gente tem, ele é compatível com a crença também que a gente tem. Então eu penso um pouquinho diferente em relação a isso. Eu não tenho esse apego por coisas materiais e eu acho que tem muito a ver com a minha característica de minimalismo, né? Eu tenho uma essência minimalista bem forte, assim, no meu olhar sobre as coisas, sabe? Então aí se torna um pouquinho mais fácil o desapego. Ó, a Lídia também tá na saga do ferro. E você comprou o colchão porque o Simba tinha comido. Ele comeu e eu ainda não comprei outro. Ainda vou comprar. A Ju, tô criando um espaço somente para divulgar e eu já vi que melhorou muito. Ter um espaço só para fotos é maravilhoso. Mas o berço você poderia levar lá no espaço de produção. Eu vou entregar o espaço de produção. Todo o contexto é por causa disso, né? Mas assiste a live da semana passada, a primeira live de quando a gente retomou o clubinho, que lá tô contando tudo. Carla, fazia roupa infantil sob medida e depois resolvi mudar para enxoval. Agora estou na dúvida se posso unir os dois e ficar fora só meu nicho. Me ajude. Roupa infantil sob medida é um momento de compra completamente diferente do enxoval. São duas coisas, duas comunicações bem diferentes, tá? Primeiro, momento de enxoval, a mãe ainda não tá pensando em roupa sob medida. Ela vai começar a pensar em roupa sob medida lá para um aninho, para festa de um aninho, que vai fazer a roupa para criança, em outros momentos. São duas coisas bem diferentes para comunicar, tá? A Cris perguntou, você tem uma cômoda, né? Ela é útil, eu trocaria por um armário com prateleiras. Óbvio que a cômoda é útil. Primeiro porque ela é um espaço de armazenamento e segundo porque ela ajuda a contextualizar o espaço ao lado do bercinho. Porque em cima da cômoda tem ali como é que é o nome daquele negocinho ali para botar os organizadores, tem a prateleira, então para fazer as fotos ela contextualiza ali junto, foi pensando nisso que eu trouxe a cômoda, o berço e o espacinho ali para fazer esse mini cenário, né? Então é coisa que eu não abro mão. Bom, vamos lá, vou pro assunto de hoje então. Que tem um pouco a ver com isso aqui que a gente tá falando, né? Olha aí. Vamos lá.
O meu assunto de hoje é satisfação no trabalho. Eu achei importante a gente conversar sobre isso e as referências das pesquisas que eu fiz, quando a gente pesquisa sobre satisfação no trabalho, sempre fala sobre pessoas que são empregadas, né? Ou pessoas que gerenciam equipes, né? Para promover satisfação no espaço de trabalho, ou as pessoas que são empregadas de uma empresa e aí fala desse ambiente que precisa se construir para ter satisfação no trabalho. E aí eu comecei a refletir sobre as coisas que eu li, mesmo trazendo nesse contexto, para empreender, né? Empreender principalmente com ateliê. Porque uma das coisas das coisas que influencia na decisão para a gente montar um ateliê é satisfação no trabalho. É aquela coisa da gente gostar do que faz, da gente ver o produto pronto e sentir aquela realização de ter feito, de ver o resultado. Então, fazer artesanato, ser artesã e ter um negócio de produção artesanal não necessariamente é a mesma coisa. Eu posso ser artesã e não ter o meu artesanato como fonte de renda, como negócio, e ter o meu artesanato como essa busca de satisfação pessoal pela produção daquilo ali que eu estou fazendo. É meio que uma forma de arte, né? Meio que uma forma de terapia. Então tem a ver com essa satisfação pessoal. E aí, quando a gente decide transformar essa atividade num negócio e rentabilizar isso e transformar isso numa fonte de renda, é importante a gente pensar também na satisfação, né, no trabalho. E aí vem a questão que eu tenho vivido, né? E no sábado, quando eu estava fazendo essas mudanças aqui, eu pensei muito nisso. Nessa retomada da origem do meu negócio. Eu acho que muitas pessoas têm se sentido insatisfeitas com uma trava, né, em relação ao trabalho que estão fazendo, muito porque... como é que eu vou falar isso? Mas muito porque não desenvolvem a capacidade de criação em cima dos produtos, de desenvolver essa arte, né, de dar a nossa personalidade para o produto. A gente vai para uma produção meio massificada, né, meio que padronizada no sentido de deixa eu ver o que estão vendendo e eu vou moldar o meu produto ao que as pessoas estão fazendo porque eu acredito que seja isso que está vendendo. E aí a gente perde um pouco da satisfação no meio do caminho por causa disso. Eu senti isso na pele esse ano. Por quê? Porque eu tinha um plano na minha cabeça que eu acabei passando do limite durante o ano por tentar aproveitar oportunidades sem realmente prestar atenção aos sinais. E aí eu vivo falando para vocês, né? Não, uma coisa que a vida me ensinou é prestar atenção aos sinais. E esse ano me deu um monte de sinais em relação ao meu trabalho que eu não prestei atenção. E eu me deixei levar e eu fui no ritmo e eu quis aproveitar as oportunidades. Eu fui indo até um momento que eu senti que eu passei do meu ponto. E aí é importante a gente saber qual é o nosso objetivo, qual é o nosso sonho. O meu sonho nunca foi sair de casa. E eu saí de casa por aproveitar uma oportunidade. E se eu tivesse só a cultivar, se eu não fizesse esse trabalho nas redes sociais, se eu não tivesse as minhas alunas, se eu tivesse somente a cultivar, ia dar super certo, gente. Porque daí eu ia estar inteira, né, no meu ateliê, lá no meu espaço de produção. Eu ia dar um jeito de atender a demanda que estava surgindo,
né, da produção maior, de atender a Nina Baby, até da proposta que ela me fez, eu ia dar esse jeito. Mas como eu tinha que me dividir, e aí acabou não coloquei toda a minha energia ali, as coisas começaram a se desequilibrar de novo, e eu, buscando por um equilíbrio, eu acabei desequilibrando tudo. Olha que louco, né? Então, aí voltando, né, pra questão. Quando eu tava reorganizando aqui meu espaço, eu voltei a sentir aquele quentinho, né? Aquela coisa, porque não é só a venda. A Cultivar foi vendendo bem, e aí eu antes de lançar o produto a Cultivar, eu fui fazer mentoria de desenvolvimento de produto com a Vanessa Guimarães, vocês sabem. Eu fui estudar e fazer mentoria com a Cláudia Brandão. Eu fui atrás de criar todo um contexto de marca. Criei meus produtos. A Cultivar começou a bombar de vender nos paninhos do enxoval, e eu já tinha ideia de vir com as bolsas, com as peças utilitárias, e como eu já fazia antes, né? E acabou que os paninhos começaram a vender, e eu não consegui incluir. Eu tenho essa característica de que quando eu identifico que alguma coisa não tá como eu gostaria, eu vou lá e já mudo tudo. Eu não tenho esse apego, que nem eu tava falando pra vocês, eu não tenho apego às coisas materiais, e eu também não me caso com as minhas decisões. Se eu tiver que mudar tudo de novo, eu mudo. Desde que eu me sinta reajustada ao meu próprio ambiente. Então, isso tem a ver com essa satisfação que eu vou falar hoje. Porque quando eu tava arrumando meu ambiente, eu comecei a esse aqui é meu ambiente. Esse aqui é meu ambiente, essa coisa intimista, esse layout, assim, esse ambiente de ateliê, esse ambiente da artesanalidade. E cada vez mais eu vou trazer peças com técnicas mais manuais. Porque eu gosto do bordado livre, eu gosto do pet appliqué. Eu gosto de conseguir me expressar as minhas ideias através de uma forma bem manual de fazer a coisa. Eu gosto disso. E por eu ter me deixado levar por uma coisa que também não era ruim, que de repente é o sonho de uma outra pessoa, mas dentro do meu contexto meio que saiu da curva, entende? E assim, ó, zero problema em ter que reorganizar e voltar atrás. E aí, quando eu saí deste meu ponto de satisfação, o que aconteceu comigo? Eu fui parar num burnout. Eu fui parar num esgotamento. Porque eu estava administrando coisas que estavam fora do meu objetivo de satisfação no trabalho. Então isso é importante, né? É importante a gente prestar atenção a isso. Então eu não abro mão de ter essa bancada onde eu tô sentada aqui. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês como ainda tá bagunçado porque eu só mexi nas coisas e não reorganizei, mas deixa eu virar a câmera. Ó, essa bancada onde eu tô sentada aqui, eu faço questão de ter ela aqui por causa da minha vista lá da janela, ó. Então, eu ainda vou mexer nisso aqui porque a gente tem gravado aulas de passo a passo e aí isso aqui vai atrapalhar muito, né? Porque tem que fazer a gravação, então não fechou. Aí nessa função de ter que organizar o espaço para que dê para fazer os passo a passo, o berço vai voltar para cá. Aí decidi que vou ter que abrir mão daquela outra tábua. Enfim, vou ter que deixar um espaço livre atrás da máquina. Coisas assim. E essa bancada aqui de frente pra janela, óbvio que eu não abri mão dela, por quê? Porque meus pet appliqué... Meu Deus do céu! Eu tava falando com uma amiga final de semana e falando sobre... Porque eu tenho uma aula onde eu ensino a técnica de pet appliqué e aí a gente começou a falar sobre aquilo e aquilo voltou. E eu, cara, as minhas ideias iniciais porque assim, eu quero montar coleções mais lúdicas. A ludicidade, o lúdico faz parte do universo infantil. E eu tinha ideias de fazer coleções baseadas, né, em algumas coisinhas, aí não vou dar muito spoiler, que a representação disso ia ser com a técnica de aplique. Muito por
causa da função da sustentabilidade, porque daí tu usa os retalhinhos e que daí tu tem ali uma técnica mais manual, mas muito também por causa dessa possibilidade de me expressar através do meu trabalho, que eu comecei a sentir muita falta. E isso tem a ver com satisfação no trabalho para quem tem o ambiente assim. Então, isso aqui que vocês estão vendo, agora eu vou me emocionar. Esse espaço que eu consegui construir na minha casa, essa janela de frente para o jardim futuro jardim que eu já consigo imaginá-lo. Cara, isso aqui era o meu sonho. Isso aqui é o auge da minha realização no trabalho, talvez. Claro que tem todo o dia a dia, né? A magia dos retalhos. Gente, assim, ó. Então, é uma retomada, porque às vezes as pessoas pensam assim, para ganhar dinheiro com artesanato, tem que ser peças rápidas de fazer, tem que ser peças que tu consiga dar produção, tem que ser... E não é nada disso. Não é nada disso. A gente tem que saber cobrar pelo nosso trabalho. Tem que cobrar pelo tempo. Tem que ter o lado emocional, afetivo, esse lado que faz o nosso coração bater mais forte do nosso trabalho. E tem também o lado comercial. Então, tem a razão e a emoção. Então, apesar de amar muito o que eu faço, eu tenho que ter consciência que esse é um trabalho que custa mais caro, por exemplo. E aí, para eu cobrar mais caro, eu tenho que aumentar a percepção de valor, aí entra todo o processo de vendas, todo o processo de comunicação, a importância de saber o momento de compra que tu está atendendo para tu construir essa comunicação, entra todas as técnicas de verdade de profissionalização do negócio. Mas essa coisa de industrializar o trabalho artesanal para ser mais rápido, para ser mais fácil, para ter mais produção, não é o caminho. E eu acho que essa massa de frustração que a gente acaba, né, ouvindo um monte de gente que está desconectada do trabalho, pode ter a ver com isso. Então, esse ano, por exemplo, talvez tenha servido para eu sentir isso na pele, né? Tudo é aprendizado na vida da gente. E talvez eu precisasse passar por essa experiência para eu ressignificar outras coisas e poder ainda entender qual é o sentimento que muitas vezes vocês me comentam, né? Sobre essa frustração, sobre essa desconexão. Não existe nada melhor que trabalhar em casa. Moro no alto da montanha, distante de tudo e ativamente na costura criativa sem abrir. Gente, agora bateu aqui uma vontade, né, de morar no alto da montanha também. Gente, se eu já tô feliz de olhar para um jardim que eu tô imaginando ele ainda, que é um jardim futuro, eu botei umas florzinhas na janela, vocês separaram? Para eu já ter esse... Aí, ó. Olha lá, deixa eu ver se eu consigo dar zoom. Olha lá, tem umas florzinhas na janela, ó. Botei a florzinha ali, botei a florzinha, umas plantinhas ali. Eu botei umas florzinhas na janela, em cima da grade. Deixa eu virar de volta. Coloquei as plantinhas em cima da grade, porque como ainda não tenho jardim, eu já fico visualizando ali o colorido das flores, entendeu? Isso que falo, só não moro no alto da montanha. Então é esse sentimento, né? Então vamos lá. Eu fiz algumas anotações aqui e como eu disse para vocês, quando a gente vai pesquisar sobre satisfação no trabalho no Google, tem muito de o gerente, da pessoa que gerencia equipes, proporcionar essa satisfação para a equipe, e tem muito falando também de funcionários que trabalham para empresas que falam nesse contexto, né, de ambiente empresarial. Mas eu vou trazer algumas reflexões para o nosso tipo de negócio, tá? Então aqui, no geral, a satisfação no trabalho está associada a sentir-se capaz de realizar a sua função. E já começa aqui que essa frase já explica tudo, né?
Às vezes a gente não se sente realizada no trabalho, não se sente satisfeita no trabalho por causa de capacidades que a gente ainda precisa desenvolver. Por quê? Se o artesanato ele é uma fonte de prazer, ele é um hobby, ele é uma terapia, ele não é uma fonte de renda, a gente encontra essa satisfação no trabalho pelo simples ato de produzir. Então, só produzir, fazer bem feito, sem ficar preocupada com que preço, com como eu vou divulgar, com como eu vou aumentar a percepção de valor, com como eu vou falar com o cliente, sem ter toda essa preocupação do negócio, já é um ponto ali de satisfação. Quando a gente decide transformar isso num negócio, tudo isso que eu falei se associa. Então, se eu tenho alguma dificuldade de me sentir capaz daquilo que eu estou fazendo, isso está diretamente relacionado à insatisfação que eu sinto com a atividade que eu estou realizando. Então, se em algum ponto do processo eu tenho esse sentimento de incapacidade, óbvio que isso gera insatisfação. Então, é importante a gente entender de onde vem a nossa insatisfação. É da produção? Não, não é da produção. Talvez seja, avalia bem, porque eu realmente tive esse ponto aí de desconexão com o meu trabalho quando segui um caminho que não era meu, tá? Então, onde está esse teu sentimento de incapacidade? É na precificação? É na divulgação? É no contato com o cliente? Onde que está isso para tu trabalhar em cima disso? Porque não significa que... meu medo de deixar a CLT perder esse sentimento de prazer. Mas, Joyce, eu acho que tu já tá muito bem encaminhada. Tu já tá muito bem encaminhada porque tu já tem resultados, então o processo... E claro que o teu resultado pode sim estar associado a não ter a pressão pelo resultado, né? Então, não tenho a pressão pelo resultado, eu faço as coisas de uma forma mais leve, mas tu já aprendeu o caminho, então é isso, né? Enfim, cada coisa no processo a gente tem a capacidade de aprender. Então é importante a gente ter essa visão analítica para entender onde que está o nosso ponto de desconexão, nosso ponto de sentimento de incapacidade, para a gente trabalhar naquilo e aquilo se transformar num sentimento de capacidade, de fazer aquilo e completando o meu sentimento de satisfação pelo que eu faço. Estamos falando aqui de negócios artesanais. Nossa, Carla, você está me descrevendo, por isso que eu amo o clubinho, parece sempre minha luz no fio no túnel, você não sabe o bem que você faz para mim. Ai, fico muito feliz, sabe? Já valeu a pena, já ter ligado a câmera 8 horas da manhã de segunda-feira. O meu prazer está em saber que não preciso acordar todos os dias e sair para trabalhar, e sim fazer o meu horário. Olha, e realmente, né, gente? Realmente. Você fica mais bonita nesse ambiente. Pronto. Pronto, já é motivo suficiente. Então aqui, ó. Ter orgulho na organização. E a organização aqui não é... Tá tudo no lugar, organização como negócio, né? Ter orgulho da empresa, no caso a organização aqui é a empresa, tá? Ter orgulho da empresa e seus valores torna os trabalhadores mais felizes. Por que quando a gente vai para posicionamento a gente fala tanto de valores? E por que os valores norteiam muito das nossas decisões? Porque quando eu estou num ambiente de trabalho que esse ambiente tem como cultura da empresa os meus valores pessoais, e aqui como donas do próprio negócio a gente tem que trazer os valores para o contexto, porque eu sou dona da minha empresa. Então às vezes se eu vou buscar um emprego e o lugar onde eu vou trabalhar ele reflete os meus valores pessoais, eu vou me sentir obviamente mais satisfeita trabalhando naquele ambiente. Só que quando a gente monta um negócio, principalmente um negócio artesanal, que a gente meio que inicia sem saber se aquilo ali vai virar um negócio mais para frente ou não, muitas vezes essa decisão acontece no meio do caminho e a gente não tem essa cultura de
já iniciar pensando como uma empresa, a gente não pensa nessa questão de aplicar valores, os nossos valores. E aí, quando a gente vai para posicionamento, a gente estuda isso. E quando a gente vai para posicionamento, a gente começa a falar de valores, começa a trazer os nossos valores, e conforme a gente começa a assimilar esse conteúdo e a gente traz os nossos valores para o nosso ambiente de trabalho e representa isso através do nosso trabalho, isso também é um ponto de satisfação pessoal. E aí, claro, né, a gente tem que olhar para tudo isso com um olhar da dona do negócio, da pessoa que toma as decisões. É verdade, gurias. Ó, esse ambiente já foi criado com a tua cara, esse ambiente na nossa casa é a materialização do teu sonho. É verdade, gurias. Eu tô até de verde aqui pra combinar com o ambiente. Que aqui onde eu tô não tá aparecendo, né? Mas vocês sabem, se eu virar pra cá, ali é verde, ó. Meus nichos, a própria mesa que eu tô usando. E já foi verdinho por quê, né? Então vamos pro ponto 2. Justiça e respeito. Eu nunca trabalhei fora, sempre no meu artesanato, meu ganho. Não me vejo trabalhando de CLT. Gurias, quando eu montei meu ateliê, eu disse assim, nunca mais eu vou procurar emprego. E olha que assim, eu já fui uma pessoa que eu vivi na pele muito essa insatisfação no trabalho, porque eu tive trabalhos na minha vida que não tinham esse tipo de preocupação com a satisfação do colaborador, né? Então, trabalhei em lugares, assim, complicados. E quando eu montei meu... Então, tirando a telefonia, antes porque eu comecei a trabalhar com 15 anos. E até chegar na telefonia, eu ficava trocando de emprego com bastante frequência, assim. Muito por causa desse sentimento de insatisfação, né? Aí, na telefonia... Apesar do desafio das vendas, eu me senti um pouco mais segura, até porque o salário era melhor, tinha um monte de benefício, então tinham coisas ali que, comparado com tudo que eu já tinha vivido, era muito bom. Só que, pro final, assim, eu já tava, que eu não aguentava mais. E aí, quando eu montei o ateliê pensando assim, eu nunca mais vou procurar um emprego na minha vida, eu vou fazer isso aqui, eu vou me dedicar tanto, eu vou fazer isso aqui dar certo. E assim, meu objetivo inicial já era ganhar pelo menos o que eu ganhava trabalhando fora, porque eu tinha as minhas contas para pagar, não tinha outro jeito, né? Mas eu me comprometi tanto com aquilo que, tipo, eu já tô com o ateliê há 8 anos, e eu vou ficar com o meu negócio pro resto da vida, assim, não tem possibilidade. Essa placa cheia de furinhos, eu não sei o nome dela, mas depois eu pesquiso. Eu sei que é um painel de MDF, mas eu não sei exatamente o nome por ter os furinhos. Mas depois eu pesquiso. Então vamos lá. O 2, né? Justiça e respeito. Ser tratado com justiça e respeito é um importante condutor de felicidade no ambiente de trabalho. Quando eu trago isso para o nosso contexto, o que é a justiça? É eu ganhar aquilo que eu preciso ganhar. É justo. Eu preciso vender o meu produto pelo preço justo, para eu ter a remuneração justa do trabalho que eu faço. Painel perfurado. Que difícil, né? Era painel com furinhos, eu não sei o nome. É painel. Muito bom. Vejo mulheres falando que não sabem fazer nada, por isso seguem na CLT, mas quando a gente quer, a gente cria, a gente faz. A gente aprende tudo, tá? Tanto fazer o produto quanto fazer o negócio. Tudo a gente aprende, né? Painel de Eucatex. Bom, agora vamos pesquisar. A justiça, eu acho que está muito relacionada a isso, em a gente ter o ganho que a gente precisa pelo trabalho que a gente faz, não vender o nosso produto
Justiça e respeito, né? É construir este lugar onde o nosso trabalho é respeitado e onde seja justo a remuneração pelo tempo de dedicação. Então, isso aqui é uma construção que a gente precisa fazer como dona do negócio. Porque se tu for ver no ambiente empresarial, o funcionário, para ele se sentir que está existindo justiça e respeito, tem a ver com isso também, né? Isso tudo se aprende, Renata. Gosto de trabalhar com os meus artesanatos, mas não tenho tanta organização, controle financeiro e também fico perdida com horário. Estou lutando para melhorar. Isso tudo se aprende. Quando a gente aprende os fundamentos por trás, quando a gente sabe o porquê das coisas, fica muito mais fácil. Por exemplo, matemática. Eu não gosto de matemática, eu nunca gostei de matemática. Ensino fundamental e ensino médio eu não era boa em matemática. Mas aquela matemática do ensino fundamental e ensino médio era uma coisa meio aleatória. Eu sei que a matemática é para desenvolver o raciocínio lógico, mas aquelas contas que a gente fazia de letras e números e equações de segundo grau, de primeiro e segundo grau, tipo, não existia uma aplicação prática para a nossa vida lá naquele momento. Quando a gente vem para uma matemática financeira, que nem a gente faz no curso de finanças, por exemplo, e a gente sabe o porquê daqueles números, já não fica mais tão difícil. Começa a se tornar... Até porque não tem equação de segundo grau na matemática de finanças do negócio ali, pelo menos para aquilo que a gente precisa, né? Que legal. Não sai mais daqui. Fico feliz demais. Seja bem-vinda, Alice Silva disse, acho que não é por acaso, sem querer vir a live, meu Deus, quanto ensinamento. Fico muito feliz. Então tem a ver com essa construção de justiça e respeito, e como a gente é dona do nosso próprio negócio, é um movimento de imposição, né? De a gente construir, tem que partir da gente essa justiça e esse respeito para que o outro identifique a nossa postura e passe também a respeitar aquilo que a gente faz. 3. Valorização. Demonstrar que o seu trabalho é valorizado deixa os funcionários mais felizes. Quem é que não fica feliz com aquela cliente perfeita, maravilhosa, nossa cliente ideal, que ela não quer nem saber de preço, ela quer o nosso produto, ela valoriza o que a gente faz. É óbvio que isso deixa a gente feliz, né? Então, o que tem que ser o nosso objetivo? Educar cada vez mais clientes, né? Educar cada vez mais as pessoas interessadas no nosso trabalho, mostrar para as pessoas, né? Construir esse espaço de justiça e respeito para que a gente colha os frutos da valorização do nosso trabalho. Então, muito disso, no lugar de dona do negócio, tem que partir da gente, para que a gente tenha essa satisfação no trabalho que a gente faz. 4. Realização profissional. Sentir-se realizado com o trabalho aumenta a felicidade. Quando que a gente se sente realizado? Quando a gente está vendo os frutos. Quando a gente começa a entender o negócio, mesmo que eu ainda não esteja, por exemplo, batendo meta, mas eu já entendo o que eu preciso fazer para isso, eu já consigo visualizar o caminho, já sei que as coisas não são aleatórias, que existe um processo de construção para aquilo e eu me coloco em movimento neste processo com clareza. Só a jornada com clareza, sem ser uma jornada aleatória no escuro. Às vezes a gente se sente no escuro, eu não sei quais são os próximos passos, seja o que Deus quiser. E às vezes não, às vezes a gente tem clareza do que a gente precisa fazer, das etapas para alcançar algo, a lei da causa e efeito, né? É a gente focar nas pequenas ações, até respondi um story sobre isso. Uma coisa, ela nunca é uma coisa, um objetivo nunca é uma única ação. O objetivo é sempre a soma de pequenas ações simples que, com o passar do tempo, se tornam aquele objetivo que a gente tinha em mente. Então, sempre tem que procurar fragmentar em pequenas ações, que isso vai me dando clareza. E aí, quando eu consigo visualizar isso
e a clareza, né, o conhecimento, ele me traz autonomia, que é o próximo ponto, né, de decisão, de coisas que eu estou construindo, e aí eu começo a ter resultados conscientes. De repente eu alcanço um resultado e eu sei dizer o que eu fiz para alcançar esse resultado, porque ele não foi aleatório, ele não foi um acaso, não foi sorte. Existiu uma sequência de ações para que eu alcançasse esse resultado. Então, quanto mais eu vou me empoderando disso, mais realização profissional eu tenho, né? Porque para de... aquele sentimento de eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, eu não sei como alcançar resultados, eu não sei para que lado eu tenho que me vir, eu não sei qual é a próxima decisão que eu tenho que tomar, eu não sei qual é o próximo passo que eu tenho que dar. Quando a gente está com esse monte de dúvidas, é porque a gente ainda está no escuro, né? A gente ainda precisa aprender os processos. E conforme a gente vai aprendendo isso, a gente vai sentindo essa realização profissional. E cada conquista que a gente tem, que ela foi planejada, nos traz esse sentimento de realização profissional. E óbvio que isso traz satisfação com o trabalho que a gente faz. Aí o 5 é a autonomia, né? Que eu falei antes. Ter mais liberdade no emprego deixa os funcionários mais felizes. A gente fez uma minissérie, tá tanto aqui no Instagram quanto lá no YouTube, sobre autonomia, né? E a gente falou sobre diferentes pontos da autonomia, né? Autonomia na vida, autonomia nas decisões, autonomia financeira. Foram 5 lives sobre autonomia. E a autonomia é essa liberdade, né? Essa capacidade de avaliar e tomar a minha própria decisão sem precisar que outras pessoas interfiram naquilo que eu estou conduzindo. A Denise, eu tinha bugado a mente, a pressão de ter que fazer. Parei tudo, respirei e fui analisando. E retornei à minha origem, fazendo cada peça única, colocando mais o sentimento na produção daquela peça. E tá colhendo os frutos, né, Denise? Tá colhendo os frutos desse trabalho. Coisa mais linda, maravilhoso. Gente, coisa mais lindinha. E é disso que eu falo, né? Dessa construção de identidade, de personalidade, de não transformar o mercado artesanal num mercado massivo no sentido de quase industrializado, né? Que tu entra em todos os perfis e tu fica com dificuldade de entender a particularidade daquele trabalho, a essência daquele trabalho. Gente, o trabalho artesanal, ele tem uma infinidade de possibilidades de diferenciação e a gente não usa esses recursos. Então, assim, daqui pra frente vocês vão ver que vai ser cada vez mais, assim, eu imersa nas minhas manualidades, claro, muita coisa... enfim... quase que eu derrubei a água. É reacender, né, esse prazer ali pelo meu produto. É quase que uma expressão, né, de arte. É uma expressão dos meus valores. E aí a gente voltou lá, isso é importante para a satisfação do negócio. Sentir que os meus valores estão sendo representados através do trabalho que eu faço. E muitas vezes a gente se deixa levar pela massificação da produção, achando que, não, o meu produto ele tem que ser muito rápido de fazer, eu tenho que conseguir fazer muitos, eu tenho que não sei o quê. E a gente vai deixando os detalhes pelo meio do caminho, pelo medo de quê? De cobrar pelo trabalho. Então, se eu vou fazer... Tem que ter escada de produtos. Eu não vou deixar de ter os meus produtos do jeito que são. Até porque é muito da minha identidade. Meus produtos, eles não são simples só para poder cobrar menos. Eles são dentro de um contexto de... Quando eu procurei por mentoria de desenvolvimento de produtos, por exemplo, eu tinha uma preocupação de ser um simples mais sofisticado, porque existe uma linha tênue entre o simples mais sofisticado e o simples popular. Então a gente tem que tomar muito cuidado na hora na mão ali, né? Na hora de simplificar demais.
E tem que ter escada de produtos. Eu vou continuar tendo escada de produtos. Claro que os meus produtos que não têm processos muito manuais, eles vão custar mais barato numa construção de escada de produtos. Mas às vezes a gente deixa isso de lado pelo medo de cobrar o que precisa cobrar pelo nosso trabalho. Por quê? Porque se eu tenho uma janela de produção de 5 horas e eu consigo fazer uma bolsa em 5 horas, a minha bolsa tem que ter um preço de venda que cobre o meu dia de trabalho. Agora, quantas fraldinhas eu consigo fazer? Um montão de fraldinhas em 5 horas. Aí de repente eu deixo de fazer a bolsa porque eu preciso fazer um monte de fraldinha, porque eu não sei cobrar pela minha bolsa. Porque se no final do dia ter feito uma bolsa e ter feito um monte de fraldinhas me trouxe o mesmo retorno financeiro, não tem problema nenhum eu ter feito só uma bolsa, entende? Porque eu soube cobrar por ela. E o saber cobrar é eu saber quanto eu preciso ganhar com aquela quantidade de horas que eu dediquei para a produção daquilo, e eu saber como comunicar isso lá no meu processo de vendas para que o meu cliente tenha a percepção de valor. Talvez aquele não vá ser o produto que eu mais venda no meu ateliê, mas ele está ali para me ajudar a me expressar, para me ajudar a trazer o meu posicionamento, que está carregado dos meus valores. Essa sou eu, achava que teria que abandonar meus cadeados porque demora demais para fazer. Mas eu amo demais a costura manual. Caseados, você está me dando outra visão. É isso. É esse retorno. É o retorno da artesanalidade, né? De a gente entender que pode ter uma opção de produto sem, mas também não precisa abandonar. Justamente é o que minhas clientes dizem a respeito do meu trabalho. Dizem que vem toda a minha dedicação, amor, respeito pelo cliente. Isso é bom demais. E isso é uma das coisas que só se encontra no trabalho artesanal. Tem coisa, às vezes uma cliente procura um ateliê para fazer o trabalho. Por quê? Porque é um trabalho que vai ter mais dedicação naquilo que ela busca, na expressão daquilo que ela quer receber. Entende? Então a gente tem que prestar atenção, né? De que a gente está abrindo mão muitas vezes de uma coisa que é própria do tipo de negócio que a gente tem pelo medo de cobrar. Ai, meu Deus. Vamos lá, gurias. Então, 6, gerenciamento. Uma equipe bem gerenciada é uma equipe mais feliz. Aí, de novo, né? Como que a gente traz isso para o nosso contexto, para a nossa realidade? Quem está gerenciando o meu negócio? A filósofa do artesanal. Muito bom. Essa também é a minha particularidade, né? Como professora. Essas reflexões, a gente se buscar, né? No trabalho que a gente faz, se encontrar, se buscar e se encontrar, não é só ficar se buscando também, né? Mas quem está gerenciando o meu negócio? Existe algum tipo de gestão? E a gestão tem a ver, óbvio, com clareza, com autonomia de decisões, né? Na gestão tem muita tomada de decisão. Isso aqui que eu compartilhei com vocês e que eu vou ainda mostrar, porque ainda não ficou definitivo, mas o meu encontro com o meu ambiente tem a ver com um pouco com gestão. Por quê? Quantas decisões eu preciso tomar? Eu precisei decidir se o berço vai ficar aqui, se o berço vai ficar ali, se eu abro mão do berço, se eu abro mão da tábua de passar, o que eu vou ter que substituir. Por que a minha máquina... Primeiro eu levei a máquina para lá para ficar de frente para a janela. Eu decidi que eu vou botar a máquina lá para ficar... Entende que decisão, ela tá em todas as coisas, ela não é só nas grandes coisas. Então, não. Aí eu decidi que vou botar a máquina perto da janela para ficar costurando de frente pro jardim. Não, aí volta atrás, né? A minha máquina não pode ficar perto da janela porque eu preciso ter um espaço do lado de trás da máquina pra gente conseguir gravar os passo a passo. Então, já vou ter que reajustar aqui porque me dei por conta de uma coisa que ontem eu não tinha me dado por conta. Então, a gente vai ajustando.
Isso está relacionado à gestão. Como que meu ambiente vai funcionar melhor? Como que a minha produção vai funcionar melhor? Como que eu funciono melhor fazendo a divulgação do meu produto? Por onde que eu vou? Então, todas as decisões que a gente toma no dia a dia do nosso negócio tem a ver com gestão. Então, se uma equipe bem gerenciada trabalha mais feliz, e a gente traz isso para o nosso negócio, onde a gente trabalha sozinha e é dona do nosso próprio negócio, o meu negócio bem gerenciado vai fazer eu trabalhar mais feliz também, vai fazer eu ter mais satisfação no que eu estou fazendo, eu sentir mais satisfação. Então, é sobre isso também, né? Eu tô falando com vocês, já veio uma ideia de layout na cabeça. Ai, ai, ai. Eu tô fazendo as aulas de passo a passo que eu tinha prometido ainda para as gurias do enxoval, né? Provavelmente este conjunto de aulas vai virar um curso, o enxoval essencial, né? De todas essas peças do dia a dia ali, dos cuidados diários com o bebê, porque já tô gravando, já tô entregando para as gurias, mas aí eu vou esperar terminar para ver como é que eu vou empacotar isso, como é que eu vou fazer. Esse ano fechei uma loja num shopping e ateliê em casa, voltei para casa, não me arrependo. É uma busca de reconexão, né, com o trabalho que a gente faz, porque gurias, a gente é tão privilegiada. Aí quem já teve a experiência, né, de dar o passo além de assumir mais responsabilidades e ter outro formato de negócio, cara, a gente é tão privilegiada por poder trabalhar na nossa casa, por poder fazer as nossas regras, por poder controlar melhor aquilo que a gente faz, por poder tomar decisões mais baseadas na possibilidade de me expressar através do meu trabalho do que simplesmente cumprir com obrigações comerciais. A gente é tão privilegiada no trabalho que a gente faz de tantas formas que essa satisfação ela só não vem quando a gente ainda não conseguiu ligar as pontas. A satisfação com o trabalho artesanal ela só não vem quando a gente, enfim, né, tá no escuro em algumas coisas. Precisa aprender, precisa se sentir bem com o que faz, precisa se expressar através do que faz, precisa saber como comunicar isso quando o teu objetivo é vender, tu precisa saber como comunicar isso, tu precisa saber precificar, processo de vendas, logística de compra de material, de envio de produto. Tem essa parte, né, da profissionalização do negócio, de tu conseguir mensurar, né, metas. Tu tem que ter uma meta mensal quando tu tá fazendo um negócio, mesmo que ele seja artesanal. Mas a gente é tão privilegiada de poder pegar um cantinho da nossa casa, né? Mesmo que não seja uma peça inteira como é aqui, mesmo que seja um cantinho, que nem eu falo isso sempre, quem me acompanha, desde que eu comecei a fazer conteúdo para a internet, eu falo sobre isso. A tua casa, ela tem que te atender. Se tu ainda não tem um espacinho para fazer o teu negócio, começa a olhar para tua casa com um olhar, tipo, o que eu preciso me desfazer? Aquela, né? Ó, de repente eu vou ter que me desfazer de um móvel para poder ter um lugar um pouquinho maior ali para eu poder fazer minha organização ali naquele lugar. Aquele cantinho ali, então, vai ser meu ambiente de trabalho. Porque assim, com o tempo a gente vai... Tem gurias aí que, né, pegaram a sala da casa, pronto, agora não vamos mais ter sala, vai virar um ateliê, ou um quarto, ou uma sacada, ou uma lavanderia. A gente acaba... Mas eu sei que bem no comecinho, eu comecei na mesa da cozinha, era aquela espalha e junta, espalha e junta. Tenho medo de largar CLT por conta de caso a gente adoeça. Tem que pagar MEI, né? Pagando o MEI, tu já tem o auxílio, tu tem direito ao auxílio do INSS caso tu adoeça, né? Aí é tudo uma questão. E tem que se planejar financeiramente. Tem que
enquanto tu tiver saúde, que a gente não pode viver a nossa saúde com medo da doença. A gente tem que, se eu tenho muito, eu tive esse medo também, né? De, meu Deus, se eu adoeço 15 dias, de onde vai sair o dinheiro? Mas aí, o que eu comecei a fazer? Comecei a me preparar financeiramente para isso. Eu tenho que me educar financeiramente para construir uma reserva de emergência, né? E eu tenho que pagar meu MEI, porque daí eu tenho direito ao auxílio saúde lá, doença, não sei como é que chama, porque eu, graças a Deus, nunca precisei, mas tem direito, né? Ó, aqui assim, peguei a sala, a copa acabou virando sala e a sala ateliê. Isso aí, a gente vai, nossa casa tem que nos atender. Então são todos os medos que a gente tem, gurias. Todos os medos que a gente tem, eles são falta de clareza sobre as possibilidades que a gente tem em relação àquele medo que se apresenta. O medo, ele é sempre um sinal, né? Ah, eu tenho medo de o cliente não valorizar o meu trabalho. Tenho medo de dar meu preço. É porque eu ainda não sei como aumentar a percepção de valor do meu trabalho de uma forma consciente, onde eu domino aquilo. Tenho medo de largar a CLT porque eu posso adoecer. Então, eu ainda preciso aprender sobre educação financeira para como construir essa segurança que eu preciso para deixar de sentir esse medo. Todos os medos, eles são um sinal de alguma coisa. Eu sempre fico muito atenta aos meus medos. Justamente para poder agir em cima deles de alguma forma. Eu peguei o meu quarto, olha ali. Preciso terminar ainda, colocar janelas e deixar a minha cara, mas aos pouquinhos a gente vai fazendo isso. Tenho meu ateliê em casa e tenho um apartamento todo reformado e vazio, só pagando o condomínio para ficar fechado. Estou pensando em levar o ateliê para lá, mas não sei se será o melhor. Bom, a que distância da tua casa fica esse outro apartamento? Como que vai ser a tua rotina de ter que sair e voltar? Quanto de custo isso vai te acrescentar, né, nesse deslocamento? Enfim, tem que ir colocando prós e contras e aí colocar na balança. Não vale a pena, de repente, alugar esse apartamento? Ou vale a pena, sim, mesmo com esses custos a mais, vale a pena, porque daí eu vou ter mais espaço para fazer outras coisas, já que o imóvel é meu, né? Enfim, é colocar na balança. E observar o que a gente sente. Observar se eu tô sentindo paz, se aquilo tá me trazendo alegria, né? O que eu tô sentindo em relação àquilo? Uma pessoa me disse que nunca empreenderia por conta da segurança no CLT. Eu nunca teria ganhado 50k em máscaras se tivesse na CLT. Exatamente. Bom dia, Denise. É Denise por aí. Exatamente. Eu nunca teria mudado de vida se eu continuasse na CLT. Porque a CLT, ela nos coloca um teto. É uma segurança, mas é uma segurança bem limitada, né? Empreender pode ter seus desafios e tem seus desafios. Não existe garantia nenhuma, mas depende de mim. Então, se eu estou disposta a dedicar não sei quantas horas do meu dia, todos os dias, para um trabalho na CLT, por que eu não estou disposta a dedicar esse tanto de tempo também para fazer o meu negócio? E aí esse tempo de dedicação inclui os estudos, né? Então, talvez eu não tenha conhecimento suficiente para me deixar segura no meu empreendimento, mas é só porque eu não tenho ainda esse conhecimento. Porque se as pessoas empreendem e têm resultado, é porque elas sabem coisas que eu ainda não sei. O conhecimento, ele não brota na cabeça da gente do nada. Assim como uma luz que acende dentro da cabeça. Não é. Todo mundo que sabe muito alguma coisa é porque essa pessoa estudou muito sobre aquilo. Nenhum conhecimento brota na cabeça da gente. Eu não sei vender por acaso, porque minha primeira experiência com vendas foi muito desafiadora. Mas hoje eu
tenho 14 anos de estudo de vendas. Óbvio que depois de 14 anos estudando sempre sobre vendas, porque eu não parei de estudar sobre vendas ainda, óbvio que eu sei muito sobre vendas, mas esse conhecimento não surgiu na minha cabeça. Tive que ir atrás dele. Roberta, CLT é carteira de trabalho, né? É carteira, o L eu não sei o que é, e o T é trabalho. Mas quando a gente fala CLT, é uma pessoa que trabalha com registro em carteira. Vai ficar salva? Vai. Fica salva aqui no... Foi graças a Carla que ensinou a calcular e me encorajei. Graças a ti, né? Que aceitou o desafio, foi lá e deu conta do desafio. Isso aí. Então é isso, né? Nossa live de hoje foi para falar um pouquinho sobre a satisfação no trabalho e pontos que a gente precisa prestar atenção se por acaso a gente está insatisfeita com alguma coisa, o que pode estar gerando essa insatisfação, para que a gente consiga atuar em cima desse ponto que está gerando a insatisfação, para que a gente transforme ele e consiga consolidação das leis trabalhistas. O C carteira. O C não é carteira, dona Carla, o C é consolidação. Consolidação das leis de trabalho. Aí, ó, eu nem sabia. Eu sabia, eu achava que era carteira, alguma coisa de trabalho. Muito obrigada, gurias. Hoje eu aprendi também. Consolidação das leis de trabalho. CLT. Quando a gente trabalha com registro na carteira. Como é difícil mudar certas crenças, virar a chave. Trabalhei mais de 10 anos no CLT e procrastino muito para trabalhar no ateliê. Sinto medo de não dar conta. Aí o medo de não dar conta me faz não dar conta, porque eu paraliso por aquele medo. Gente, o medo de não dar conta é uma coisa muito vaga. O que é não dar conta? Normalmente o medo ele é bem pontual. E se eu paro para prestar atenção, eu consigo entender exatamente o que está me causando esse medo. Eu consigo entender exatamente o que está me causando esse medo e atuar em cima disso. Então, tudo, né? Seja na satisfação. E assim, o medo é o caminho mais curto para a insatisfação. Porque se eu quero muito fazer alguma coisa e eu tô travada pelo medo, óbvio que eu não tô me realizando, né? Eu tô travada ali naquele ponto, tem muito a ver. Olha, Liz, comecei na mesa da cozinha num apartamento de 50 metros quadrados fazendo patchwork. Hoje tenho meu ateliê de personalizados numa sala que estava vazia na casa dos meus pais. Olha aí como a gente dá um jeito, a gente arruma, a gente começa a ver as possibilidades. Muito bom. Fiz seu curso de finanças e de vendas, não consigo alcançar as metas, quebra a cabeça criando estratégias e analisando onde está o erro. Talvez precise fazer o upgrade para o Profissionalize, porque no Profissionalize a gente fala sobre posicionamento. A melhor forma de aumentar percepção sobre o nosso trabalho, a percepção de valor sobre o nosso trabalho é posicionamento. E aí a gente vai construindo essa comunicação e melhorando, né? Faz 4 meses que comprei uma casa com meu cantinho, ainda no bruto, mas logo estará pronto. Parabéns! Parabéns pela conquista. Olha ali, ó, regime seletista, carteira de trabalho, regime estatuário, funcionário público. Olha como a gente aprende nessas lives, gente! Muito bom! Ó, então a gente de repente vai fazer uma live falando sobre os medos, né? A gente tem, as lives do Clubinho, a gente tem muito tempo para falar sobre muita coisa. Então é isso, gurias. Bora trabalhar, que a semana tá começando. A gente ainda tem toda a semana para conversar. E é isso, tem uma excelente segunda-feira, um excelente início de semana. Eu por aqui vou continuar me reorganizando, vou compartilhando com vocês e a gente vai se falando, certo? Um bom dia
E até amanhã. E a gente vai se falando pelos stories, não esqueçam.